Olá, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Sword Art Online Alicization, episódio de número 23, mais conhecido por mim como o início da depressão em Alicization. Porque foi um episódio depressivo, eu acho que de todos, esse vai ser o episódio mais triste. Eu acho que ele fez uma boa adaptação. Eu acredito que para ser mais triste que esse, só o próximo, porque vai ter uma conversa do Yujo e do Kirito. Então se prepare, porque esse e o próximo vão ser os mais depressivos da obra. Talvez ao longo, no final do Alicization, tenha episódios que também vão ser tão tristes quanto esse. Mas esse foi um episódio especial, porque foi várias mortes, principalmente de alguém muito especial para o Kirito. Então, vamos falar sobre esse episódio, o que eu mais gostei, o que eu mais achei interessante. Também quero saber a sua opinião, o que você achou nos comentários. Então, comenta aí o seu comentário, o que você achou do Alicization. Ou melhor, o que você está achando, da adaptação. Tanto você que leu a novel, como você que não leu. Me diz nos comentários. Então, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você é novo. E agora vamos falar de Sword Art Online Alicization, episódio de número 23. Então, vamos começar, acho que rápido, pela informação lá da Quinera e daquele Golem. Daí a gente fala das mortes. Então, vemos que aquele Golem de espadas, o Sword Golem, ele é feito de almas humanas. São almas colocadas, são humanos feitos daquela terrível criatura. Isso é algo meio que abominável quando foi apresentado, porque tipo a Quinera falou com uma facilidade e o plano dela é ainda usar mais almas, porque aquilo é só um protótipo, então ela pretende usar metade de Underworld para fazer a máquina perfeita para se preparar contra a Dark Territory. Então tipo, quando ela falou isso de um jeito, tipo, a Karinaro, ela não conseguia engolir isso, ela não conseguia admitir, ninguém conseguia. E o que acontece é que a Karinaro não vai conseguir enfrentar a Quinera, porque ela mesma falou, ela não vai querer derrotar um golem feito de almas humanas. O propósito dela era só derrotar Quinera, que era um ser não humano, e não humanos feitos de armas. Então, tipo, isso acabou com o propósito dela, ela não tinha mais forças. E o que acontece é que ela faz um acordo com a Quinera, em troca da vida dela, que ela deixa os três ilesos. Esses três, Yujo, Arisu e Kirito. E o que acontece é que a Quinera aceita, porque, tipo, a Quinera ainda ficou em dúvida, até que a Karinaro falou: se for preciso, eu contenho esse golem e acabo com metade da sua vida, então é melhor você concordar. E, tipo, foi uma cena meio triste e meio épica, só que foi muito triste porque ela tava dando a vida dela. E sim, a Karinaro, infelizmente, morreu de uma forma trágica e triste, mas heróica. Então a gente viu que a morte dela foi sofrida, foi dolorida. Tipo, a Quinera não tinha dó, não tinha emoção. Ela falou que esperou 200 anos pra fazer isso. Então ela quis aproveitar os pouquinhos. Tanto que o Kirito tava com tanto ódio que ele tava quase indo pro ataque. E a Karinaro fala que não era pra ele ir. E acontece que daí você viu o que aconteceu, né? Ela morreu. Mas o que acontece é que ela ainda estava com forças. Tanto que ela estava falando pro Kirito que ele, Arisu e Yujo ainda tem uma missão a se cumprir. Então ficou bem legal de ver isso. O que acontece é que nesse meio tempo mostra várias emoções, tipo várias cenas. Tipo, tá numa cena meio que, digamos, de incapacidade. O Yujo, tanto o Kirito, Arisu estão sentindo isso. E ele olha para os cristais, digamos, para o teto lá, para o céu. E o que acontece é que ele vê os fragmentos. E lá está o Darisu também. O que acontece é que com, digamos, com as últimas forças que a Karinaro tinha, aceita o pedido do Yujo, que era fazer com que ele se tornasse uma espada, a mesma que aquele golem que a Quinera fez. E o que acontece? Ela atende esse pedido, usando o fragmento que, pelo que eu acho, era da Arisu, porque o que deu a entender era isso dela, mas a Aoaroba e mais o Yujo, ele se transforma em uma máquina, como se fosse aquele Sword Golem. Uma máquina, na verdade, uma espada. E assim, tipo, ficou uma parte meio apelona, ficou meio, digamos, eu não lembro uma palavra pra descrever, meio diferente, porque, tipo, era uma espada. Só que ficou legal, porque a espada em si era o mesmo que aquele golem, só que era uma contra 300. Então, o que acontece é que a gente, tipo, já começa a sentir emoção aí, porque o Kirito não queria que o Yujo fizesse isso, era muito perigoso. Então a Karinaro usou toda a vida que ela tinha e fez o Yujo se transformar. O que acontece é que ele derrota aquele cristal e digamos que derrota o Golem. E só que tipo, ele não estava satisfeito ainda. Ele já vai pro ataque para tentar derrotar a Quinera. E aí você já sabe o que aconteceu. O Kirito mesmo falou, não faça isso. E Kuna, que é não vá. E tipo, foi triste, tipo, foi depressivo, tanto pra mim que li, como provavelmente pra quem não leu, já deve ter entendido o que ia acontecer. A morte dele estava próxima. E o que acontece? Que foi esse o resultado. Ele vai pro ataque, ele corta o braço da Quinera, só que a espada é destruída, e assim ele é cortado ao meio quando ele retorna à forma humana dele.
foi algo triste porque, tipo, é um personagem querido pra obra, particularmente, eu já disse no vídeo, é um dos meus personagens favoritos de Sword Art Online, se não o mais favorito que eu considero. Então ele é um personagem importante para a obra, ele ainda vai ser importante mesmo vivo ou morto. Ele vai ser importante pro Kirito, querendo ou não, é o melhor amigo do Kirito. A novel deixou isso bem clara. Então, a partir daí, a gente já vai ver uma carga depressiva tanto pra gente que assiste, como para o próprio Kirito, o sentimento de incapacidade, de culpa, de se sentir fraco, de não ter protegido. Isso vai ser melhor apresentado ao longo dos próximos arcos do Alicization. Então, provavelmente, no arco da guerra, você vai ver bastante isso, que vai dar uma carga muito emocional. Mas até lá esperemos para falar exatamente mais sobre isso. O que acontece é que a gente já viu que o Kirito ele tá meio abalado, porque ele viu o amigo dele ser destruído, cortado ao meio. E o que acontece, mas vale ressaltar, é que ela perdeu o braço dela porque a espada não era feita de metal, porque antes do Yuji se transformar, ele falou pra Kadinaro que ele não conseguia usar a adaga porque ela é imune a metal. Então, tipo, a gente já sabia que essa foi uma dica, não faça a espada ser de metal. Então ficou legal. O que acontece é que já tendo acabado essa parte, digamos, a gente foi pra parte, acho que épica e emocional e final do episódio, onde a administradora estava prestes a acabar com a vida do Kirito. E o que acontece? A gente achava que o Kirito ia morrer, mas em uma clara referência à temporada 1 de Sword Art Online, quem aparece na frente para proteger o Kirito? Sim, a Arisu, a waifu do Alicization. Isso foi referência tão abertamente que eles fizeram um flashback de quando a Asuna protegeu o Kirito no final do arco do Ancrado. Então, tipo, o Kirito mesmo pensou: quantas vezes eu vou me sentir assim, incapaz? Quantas vezes eu não vou conseguir proteger quem eu me importo? Então, tipo, foi uma carga emocional. Tipo, o Kirito tava abalado porque ele não conseguiu proteger desde a Kadinaro, desde a Charlotte, desde o Yujo e agora a Arisu. Até que daí ele lembra da Kadinaro e ele vê, digamos que o espírito dela. Foi bem legal essa cena e foi muito emocionante. A mensagem que a Kadinaro deixa claro foi muito legal, porque fez isso que fez com que o Kirito se motivasse, que ele conseguisse se levantar, que ele conseguisse proteger a Arisu. Foi a mensagem que mesmo que ele seja derrotado, o importante é que o coração dele seja ainda ligado com as outras pessoas. Se a pessoa está morta ou viva, os sentimentos permanecerão os mesmos, os laços continuarão os mesmos. Então, mesmo que ele seja derrotado, isso não importa desde que ele continue com seus companheiros. Sério, foi uma mensagem muito legal que o episódio deixou clara e que isso motivou o Kirito, ele conseguiu se levantar e num momento tipo tenso, ele protege a Arisu e daí é o final do episódio e a gente vai ter que esperar o próximo, porque a partir daí é a luta final. A Arisu tá tipo esgotadaça, querendo ou não, ela teve que usar vários, digamos que perícias perfeitas, vários golpes contra a Kinera enquanto o Yujo se transformava, então ela tá desacordada no momento. O Yujo tecnicamente está morto, ele tá cortado ao meio e a Kadinaro se foi. Então é Kirito versus Kinera, o combate final desse clímax, desse arco do Alicization, desse Cur, digamos. Então, é esperar o próximo episódio. Só sei que esse foi muito tenso, foi muito emocional. Se você ver 10 vezes, você vai chorar as 10 vezes. Então foi um episódio bem triste e depressivo. Mas pelo menos vimos que o Kirito finalmente conseguiu se levantar e vai conseguir lutar dessa vez. Vamos ver se o Kirito das duas espadas vai voltar nesse episódio, ou melhor, no próximo episódio. Mas me diz aí o que você achou desse episódio de Sword Art Online Alicization nos comentários. Quero saber sua opinião, seu comentário. Se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo. Só sei que foi um episódio muito bom. A gente já sabe que quando a abertura não é no começo do episódio, às vezes não tem abertura ou fica pro final, a gente já sabe que o episódio é épico. E foi épico, afinal. O próximo episódio vai ser tão bom quanto esse, então aguentemos o coração. Para o próximo episódio, Haru, o que podemos esperar? Para o próximo episódio, minha querida, meu querido jovem, esperemos algo que vai nos deixar tristes. Porque talvez veremos Yuji e Kirito conversando, de uma conversa de um diálogo bem triste e depressivo. Talvez sim. A gente vai ver que vai ser o foco na luta. Então a gente vai ver o Kirito, talvez mega apelão, contra a Kinera. Porque, querendo ou não, ela é a chefona, assim, do Sword Art Online Alicization até a primeira fase. A partir dessa parte, quando acabar a luta deles, vai começar a segunda fase do Alicization. Algo que vai ser mega triste, mega impactante, porque vai ter um pouco da Asuna, da Hasso, vai ter vários ataques. Então, já dando, digamos que mini pistas, spoilerzinhos, se prepare, porque a partir do próximo episódio vai ter isso. Mas vamos ter que esperar o próximo episódio para daí a gente poder enlouquecer e conversar se a adaptação foi boa, se o episódio foi bom. Mas, obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?